E aí vem a outra pergunta, assim, né? Como que esse adolescente se relaciona com a família hoje? Com a família e socialmente, né? Porque eu acredito que dependa novamente de todo o histórico dele na vida. Depende, e os pais têm que estar preparados, como eu disse, que é natural o adolescente ir para o grupo, é lá no grupo que ele vai acabar, que ele vai diferenciar da família. Ele vai para o grupo justamente para diferenciar da família. Muitos pais não estando preparados, tolhem isso do adolescente ou ficam muito preocupados porque não tem tanto controle mais, né? Então, a construção feita antes facilita as coisas, mas não quer dizer que o adolescente vai estar próximo, né? Por quê? Porque o ímpeto dele é exatamente ir para o mar aberto. Essa impulsividade que está ali por causa da maturação límbica primeiro, vai jogá-lo para esse lugar. E é por isso que a humanidade evolui, né? Então, é lá nos pares, é lá nas comparações, é lá fora da família que ele vai fazer essa diferenciação. Ele precisa saber que os pais são portos seguros, né? Continuar tendo uma ponte de acesso, que é como eu costumo falar para os pais. É maravilhoso, importante, tá? Para que eles tenham a experiência com segurança. Porque essa é uma época é a época mais vulnerável da vida. Por todos esses aspectos que eu falei antes, né? Toda a fragilidade e desenvolvimento cerebral e tudo que eles vão buscar no mundo e tudo que o mundo apresenta. Não é só o mundo de hoje que apresenta riscos. Desde que o mundo é mundo, quando o adolescente chega imaturo no mundo, o mundo é arriscado, né? O mar aberto é O mar arriscado. aberto é arriscado, né? É. Realmente. Então, inevitavelmente todos vão passar por isso a vulnerabilidade. Então, É. aqueles pais que deixaram a ponte, né, de acesso e que os filhos sabem que existe um porto seguro ali, vai haver sim uma lacuna de querer pertencer ao grupo e porque eles são tão frágeis ainda na autoestima, eles temem, né, qualquer reação de rejeição dos pares, muitas vezes afastando os pais de carinhos, de apelidos, etc., porque senão eles vão ser zoados pela turma e isso é a morte para eles, porque essa fragilidade perante a ação do outro é muito forte para o adolescente. Então, forçar uma criança, um adolescente, né, a chegar e agir lá fora do jeito que age em casa, não é adequado. Uhum. Tá? Sim. Por que, que não é adequado? Porque a lei do grupo, né? A lei da família vai prevalecer, porque ali foi um princípio, etc. Mas a lei do grupo é por onde o adolescente se pauta dali para frente, para depois desenvolver a sua própria. A identidade nossa se forma a partir dessas diferenciações. E se a gente trouxe da família uma autoestima melhor, na adolescência, de qualquer forma, ela vai ser abalada, seja pelo corpo, seja pelas comparações, seja porque um cresceu mais, o outro menos, seja porque um falou mal, o outro não usou tal, a roupa tal, enfim. É, esse, esse construir da identidade junto com essa autoestima, né, é que vai favorecer para esse adolescente estar no desabrochar ótimo lá no final da adolescência. É aí que eu falo que a adolescência é a melhor fase da vida. Por que, que é a fase melhor da vida? Porque a gente já tem escolha, a gente já tem um pouco de liberdade e independência para fazer coisas, e a gente ainda não assumiu tantas responsabilidades, né? Então, é um período leve, é um período de alegria. Então, você viu que até, né, Aham. me, Fico até me, me feliz. amplifiquei aqui, porque trabalhar com adolescente é exatamente isso. É rápido. Por quê? Porque eles querem mais é viver. Eles querem mais trazer, viva essa alegria. Se Uhum. tá alguma coisa errada, tá desconforme, tá não congruente com o que é a fase, entendeu? E, a, Só que ao mesmo tempo tem que transitar por essas vulnerabilidades. Por isso a e quando? presença dos pais faz-se necessária. E quando essa fase, que é a melhor da vida, não é a melhor da vida?
quais soluções nós podemos encontrar? Muitas, né? Como eu falei um pouco também antes, a solução, a principal é o acolhimento, entender o que está por trás daquele sofrimento, da onde aquilo começou e que dimensão tem para o adolescente. Porque tem uma dimensão. E é a dimensão que ele dá. Não é a dimensão que o teste dá, nem que a família acha, nem que a amiga acha, nem que a escola acha. Por quê? A modulação ainda não aconteceu. Então, para ele, aquilo pode ser gigante, e é gigante, você simplesmente acolhe, né? Para que ele possa ir aprendendo paulatinamente a desenvolver recursos a partir dessa segurança vinda da família, do terapeuta, às vezes de uma tia, né, querida para ele ou para ela, que vai ser mais acessível para dar essa mão, falar, olha, eu estou junto com você, eu sei que não está fácil, né? Para ele levantar de novo os olhos, criar uma esperança, né? E aí a gente tem N recursos. O recurso medicamentoso, o recurso da terapia, né? O recurso dessa aproximação dos pais, o recurso de olhar direito para esse para trás, né? O que pode ter acontecido, o que pode estar acontecendo agora, né? Então, a gente vê muitas vulnerabilidades hoje que não estão nem ligadas a situações comportamentais, mas a influências, né? Então, as crianças adolescendo, né, ali pelos 11, 12, ou até ali pelos 15, com muitas influências de como precisa ser para pertencer, né? Isso em si pode ser um sofrimento. O que ela vê na rede social pode ser um sofrimento, porque ela não se acha aquilo, tá? Então, é bem complexo, né? Por isso que eu falei que é uma área, é uma época, né, peculiar. Tudo faz muito sentido, tudo tem muita importância e tudo é muito intenso. E a estratégia para ajudá-los quando eles não sentem que essa é a melhor fase é o estar junto. É o Não, acompanhar, porque às é o vezes eles não acolher. aceitam. É uma das estratégias, Tá, mas às vezes eles não aceitam. tá. E aí você tem que procurar quem eles aceitam. Porque Sim, muitas vezes não é, em primeiro lugar, os pais. sim. É muito comum, né? É muito comum, assim. Alguns pais de adolescente falam assim para mim: ele é um em casa e um fora. A minha esperança é que ele é boa gente lá fora, porque aqui dentro de casa é um horror, né? E é isso, né? É o que você falou, assim. Não exija do seu filho ser o mesmo lá fora e o mesmo aqui dentro, né? Porque ele está testando, ele está treinando, ele está se relacionando, ele está descobrindo. É. Está descobrindo Eu o falo, lugar dele. aham. Eu falo para os adolescentes assim, ó, seus pais estão aprendendo a ser pais de adolescente, paciência, né? Exato. E falo para os pais, vocês estão aqui com um filho que era criança e está aprendendo a transitar diferentemente no mundo com uma série de coisas internas que ele não sabe nem nomear, né? Sim. Então, é um período aí de participação mútua e de ajuda mútua também entre eles, né? E aí que eu falei, né? Pode ser uma avó, uma tia, uma professora, né? A gente busca nesse adolescente, na hora que a gente está conversando, e que ele pode estar de mal com o mundo, né? O que faz bem para ele, né? Às vezes é só ficar na rede social. Tá, então vamos entrar. O que você faz na rede social? Aí ele vai contar, ele vai falar, tal, porque é onde tem vida ali. Então, um terapeuta, uma mãe, um pai, uma professora, vai pelo mesmo caminho que o terapeuta vai. Onde que está a vida naquele adolescente? Por mais errada que seja, onde está? E aí sim, ele vai ter um pouco, nem um pouco, acho que ele nem vai ter confiança se o caso for muito grave, né? Porque a gente sabe que esses danos podem desconfigurar até as nossas capacidades de confiança, mas um ou outro pode dar uma pequena abertura, né? E a partir disso ir buscando a estabilidade. E aí, depois da estabilidade, que ainda não é solução, mas é uma condição de acesso àquele adolescente, né?
o próprio adolescente vai buscando o que é que ele gostaria, né? E também dando conta de enfrentar aquilo que ele evitou, né? Evitou fazendo cortes, evitou indo afundar na internet, indo afundar na droga, indo pensar e se deprimir, indo negar a própria existência e tal. E aí ele está um pouco mais forte para isso, ele vai se recuperando disso e finalmente, né? A gente quer que ele seja de novo aquilo que ele nasceu para ser, né? Um ser produtivo, um ser feliz, um ser engajado. E ele vai engajando aos poucos. Às vezes ele engaja porque ele tem um dom de desenhar. E ele Uhum. começa ali no canto dele, sozinho, no silêncio e na solidão dele, fazer desenhos. Às vezes ele E a começa a coisa escrever. e a coisa do outro, né? Que seja o professor, o terapeuta, o pai, um amigo, né? A tia, ter um olhar para esse adolescente de real interesse, genuíno pelo que ele está fazendo, né? Que Exatamente. pode ser diferente do que a tia fez, do que o pai fez, do que a professora fez na vida, como um desenho, né? Se esse Sim. pai, e essa professora, e essa amiga, e essa tia não tem habilidade de desenho, e esse adolescente tem, né? Que você consiga se aproximar dele com interesse genuíno, porque ele vai perceber que o interesse é genuíno e ele vai perceber que o interesse não é genuíno.